Olá, estamos hoje no maior centro financeiro e empresarial do país. Sim, estamos falando de São Paulo, uma cidade com cerca de 15 milhões de habitantes, concentrando 10% do PIB brasileiro, não tão bem distribuído assim. De toda forma, essa cidade tem muita coisa interessante a nos oferecer e vem com a gente então conhecer um pouco desta cidade. Se você quer conhecer outras cidades por onde passamos e também contamos nossas experiências, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e compartilhe os vídeos que você gostar com aquelas pessoas que você acha que também vão se interessar. Então vem com a gente conhecer São Paulo. Fundada em 1554, pode-se dizer que São Paulo era uma modesta vila até mais ou menos o século XIX. Dois fenômenos importantes proporcionaram mudança na cidade e ela acabou se tornando o que é hoje. Um deles, foi o fenômeno do café. Se você já nos acompanha, você vai ver que a gente fez uma expedição pelo Vale do Café no Rio de Janeiro. A gente vai deixar aqui os cards para você. E a gente conta que o café ele sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo. Essa vinda da produção cafeira para cá vai enriquecer o local, vai trazer para cá os barões do café e a cidade então vai começar a crescer. Um outro fenômeno importante são os fluxos migratórios. Espanhóis, italianos vieram para cá, trabalharam. Aqui organizaram sindicatos, movimentaram, trouxeram outras formas de ver o mundo, aqui. Gente, desculpa, amiga, para. Acho que isso é no Big Brother documentário. Tá bom, depois vocês participam. Bom, depois dessa participação entusiasmada do pessoal aqui. Desculpa atrapalhar a gravação. Bom dia pra vocês. Pra vocês também. É carioca? Isso, segue a gente no Laura no Mundo, por favor. Laura, eu vou seguir. Então tá. É que eu tô sem bateria, mas eu vou seguir, eu juro. Vou te esperar. Na Rocinha. Ah, é? Então a gente é quase vizinho. Maior da América Latina. Isso. Bom, veja que é uma cidade, muito alegre. Segue lá, Igona Monga. Tá bom. Então, enfim, esse fluxo migratório de pessoas vem pra cá, trazendo várias ideias políticas, econômicas, a partir desse pessoal todo que vem também, vem pessoas que vão potencializar a industrialização da cidade, enfim. Mas não só espanhóis e italianos, a gente tem um grande número de asiáticos que vieram pra cá, libaneses, judeus e por aí vai. Bem aqui na Paulista, a gente tem um remanescente desse período, do café. Essa casa, a residência Joaquim Melo Franco, ela é um exemplo da primeira fase residencial da Paulista, e aqui a casa dos barões do café eram aqui na Paulista, porque era aqui que eles faziam os negócios. Então, se você está passeando por aqui, vendo esse monte de prédio, tudo super moderno, você vai se deparar com essa casa, que é enorme, com essas características desse período do final do século XIX e início do XX, ao lado do Parque Trianon, bem pertinho também do MASP. Então, passeando por aqui, você vai ter essa surpresa do século XIX, bem no meio da Paulista. É impossível conhecer tudo que essa cidade tem a oferecer em pouco tempo. Por isso a nossa estadia aqui, que é curta, nós fizemos dois eixos no nosso roteiro. Um eixo que é o central da cidade, em que nós visitamos a Pinacoteca, a Estação da Luz, o Museu da Língua
Portuguesa, e um outro eixo que é o eixo da Avenida Paulista, né? E todas as atrações que tem, que não são poucas, né? nessa grande avenida até o Parque Ibirapuera. Então, se você tem pouco tempo, né, para conhecer a cidade, a gente traz essas duas sugestões para você. Depois eu falo uma avenida que durante a semana é cheia de carros e um ir e vir de pessoas para o trabalho, durante o domingo ela é fechada para os carros e aberta para que a população possa circular livremente por aqui. Estamos falando da Avenida Paulista, bem no centro de São Paulo, um lugar imperdível para você passear, bater perna, comprar artesanato, cantar com os artistas de rua e dançar, enfim, né? Domingo na Paulista é festa, com certeza. Atrás de mim vocês podem ver o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, para os íntimos. A ideia de ter um museu de arte no centro da cidade, né, surgiu com esse empresário e mecenas Chateaubriand, que viu a necessidade, então, nesse período de industrialização do país, de também se proporcionar, né, um maior incentivo às artes e à divulgação da mesma, né? Ele é, então, herdeiro direto desse movimento, né, de industrialização, revitalização e modernização, não só da cidade, mas também do país. Bem aqui na Avenida Paulista você vai encontrar um espaço verde, né? No meio dessa selva de pedras, um cantinho verde que é o Parque Trianon, que fica bem em frente ao MASP. E logo na entrada vocês vão encontrar o busto do idealizador e realizador da Avenida Paulista, né? O precursor do urbanismo em São Paulo, que é Joaquim Eugênio de Lima, que era agrônomo, jornalista, engenheiro, um monte de coisa, né? E teve a ideia de cortar esta cidade, né, com essa avenida tão importante para o nosso país, inclusive, hoje em dia. O Parque Trianon foi inaugurado um ano após a abertura da Avenida Paulista, né? Aqui, então, teve um paisagista francês que, né, organizou esse espaço, foi inaugurado por um inglês, e é muito interessante porque bem nesse centro, né, dos barões do café, eles vão e trazem esse ar europeu para a cidade. Ele recebe esse nome de Trianon porque, na verdade, é um apelido, né? Porque aqui tinha um restaurante chamado Trianon. Os seus donos, né, deram o nome em homenagem ao palácio, ao Trianon que tem no Palácio de Versalhes. Hoje, o nome oficial do parque é Tenente Siqueira Campos, que participou, então, da revolta do Forte de Copacabana. É um espaço para você realmente visitar, respirar um verdinho no meio dessa cidade de pedra. Pela cidade de São Paulo, você deve usar e abusar do metrô, que ele tem uma cobertura incrível da cidade. Inclusive para outras cidades próximas também tem trens, tudo integrado. É realmente para você não precisar gastar dinheiro com táxi. Eu vou até começar no curso de turismo semana que vem.
teve o início, né, da sua construção em 2002, quando se começou a reformar a Estação da Luz. Somente em 2006 o prédio foi inaugurado. É um museu dedicado a uma língua e realmente ele é muito diferente. Acontece que em 2015 o prédio sofreu um incêndio que acabou com todo o acervo, foi uma coisa muito triste. Como o acervo, né, ele era um acervo todo que estava na nuvem, né, todo digitalizado, então foi possível recuperar o acervo. Então a gente ficou aguardando a restauração do prédio e somente em 2021 o museu reabriu. E agora a gente vai visitar e vai depois contar para vocês nossas impressões. Podemos dizer que o Museu da Língua Portuguesa decepcione o visitante. Ele é bonito, bem elaborado, bastante cercado de tecnologias interativas, o que permite manter a atenção especialmente dos mais jovens. Enfim, é um museu super bacana e merece estar em sua lista de atrações na cidade. Nós esperávamos que o espaço do museu fosse um tiquinho maior. Chamou-nos a atenção a dimensão menor que imaginávamos e a lotação no interior do prédio. Nada que incomodasse muito. A Pinacoteca de São Paulo é um dos museus de arte mais importantes do país. É também o museu de arte mais antigo da cidade de São Paulo. Ele foi fundado em 1905, num prédio que foi construído em 1900. É de fato uma beleza só o prédio. Imagina o que a gente pode ver por aqui. Vem com a gente. Se depara com um dos acervos mais importantes de pintura do país. São cerca de 10 mil peças do século XIX até a contemporaneidade. Quem assistiu nossos vídeos em Brasília, e a gente sempre falando do Atos Vulcão, aqui vocês também vão encontrar duas obras dele. Essa foto, ela está muito presente em muitos livros didáticos, né? É uma foto da favela de Paraisópolis, feita por Tuca Vieira, né? E ela é um grande símbolo da desigualdade brasileira. Estado de São Paulo, sem exagero, é um mundo. Esta cidade incrível que recebeu pessoas de diversas partes
também concentrou seus habitantes em algumas localidades, alguns bairros. E esses bairros se tornaram então famosos pela culinária típica dessas regiões. Na Liberdade, por exemplo, a gente vai encontrar uma diversidade de restaurantes, lanchonetes e supermercados de comida oriental. No Bexiga nós vamos encontrar então a culinária italiana, né? Essa riqueza toda de sabores feita pelas nonas. Estamos no bairro da Liberdade, onde vocês podem encontrar uma diversidade de restaurantes japoneses, lojas, aqui tem uma feirinha, também um ponto de encontro de quem curte, né, a cultura de animes, mangá, né, o pessoal que faz cosplay, enfim, é uma festa oriental bem aqui no meio de São Paulo. Nós estamos na... Estamos 89, no Fistês, e tem doces variados e também docinhos orientais. Vou experimentar aqui essa tortinha de chaveiro. E aí? Eu senti gosto de peixe. De peixe? Que delícia. É sempre assim. Ah, não. É o chá verde. Viajar é isso, experimentar novos sabores, mesmo se eu não gosto muito. É porque o chá verde, aqui assim, lembrou um pouco peixe, não sei. Mas enfim, a gente come assim mesmo. Bom, eu sou a corajosa da família, experimento tudo mesmo. E esse aqui é um refrigerante de ameixa. Pelo menos ele é bem honesto. Excesso de açúcares e excesso de calorias. Mas como a gente está andando bastante, que a minha nutricionista